Sim. Ah, não, você que vai começar. Não, mas eu tenho que começar falando, oi, gente. Aqui está o prometido, aguardado, bafônico, vídeo, maquiagem no... Já tá fazendo, né? Já. Ah, ótimo. No calor. A gente tá em Natal, né? Eu esqueci de falar. A gente tá em Natal. Eu sou Fabi. Eu sou a Vicky. Aqui é no dia de botê, é jornalismo verdade, entendeu? Que a gente não faz vídeo de maquiagem no calor sentado no ar-condicionado, né? Não, a gente tá suando o bigode, pra ser bem específica, entre outras coisas. O suor tá escorrendo na minha boca. Ó, loucura! A gente decidiu, né, Vicky, começar... Por que a gente tem que começar a maquiagem sempre falando de pele? Aí a gente decidiu, ao invés de pele, falar sobre o ícone da mulher, que é o quê? O batom. O batom. Além de ser o ícone da mulher, ele é um jeito muito fácil de você... Porque assim, né, uma das coisas que as pessoas mais falam da maquiagem do calor é que ela derrete, de fato. E quanto mais coisa você passar, mais coisa tem pra derreter. Mais coisa então, tem pra derreter. Você só passar um batom, você já tá... Pá, um batom, né? A gente tá falando de batom com emoção. A gente tá falando de batom acessório, de batom com emoção, exatamente. E aí você resolveu, entendeu? Você passa tipo um rímel e... Acabou. Foi, né? Uma basezinha. Eu sabe o que eu passei? Um Light Fussy Tinted, que é bem... tem filtro solar, né? Porque, tá quente, o sol... A gente vai pegar um bronze. E o que você vai passar na boca? Então, bom, eu trouxe alguns batons aqui. Eu trouxe pra me exibir os da Charlotte. Nossa. Ai, que já me deu vontade. Fala de textura. É isso que eu ia falar agora, uma coisa porque importante. Porque eu acho que assim, se você passar um ruim, além dele não ter graça porque ele não tem cor, então já não... Ele tem graça. Não, eu amo mas não ele. pra esse... mas ele não pra é um batom contexto, a gente acabou de falar, não é um batom acessório. E ele é muito cremosinho, então assim, ele vai sumir em 3 segundos, né? Eu aposto em texturas como o meu batom da vida, Ruby Woo. Que é a Miss Ruby Woo. A Miss Ruby Woo, pra quem não sabe, que é retromate a textura do batom. Então ele vai ficar grudado na minha boca, vai me dar isso do batom acessório que a gente tá falando e vai dar o efeito, que maquiada, que linda! Tá, fez maior esforço. Exatamente. Nossa, que linda a maquiada. Isso na verdade só tá com batom lindo. Eu vou passar Ruby Woo agora. Tá. Bom, eu você? queria passar um dos vermelhos da Charlotte. Um que eu queria passar, mas eu não sei se combina com o meu batom, com o meu colar. Eu não acho que tem que combinar a cor do batom com a cor da roupa, tipo assim, tá combinando, mas eu acho que tem que ter uma harmonia cromática, né? Como que chama? Especialmente quando é tão perto quanto o colar. Eu esqueci a palavra, é a harmonia cromática, você acabou de falar. Você acha que combina? Sabe que ficaria lindo aí? É que eu comecei com o Ruby Woo. Com o verde ficaria maravilhoso um batom vermelho. Então eu vou passar o retromate. Não, então eu vou passar um da Charlotte, que é mate. Ó, posso falar uma coisa? Pode. O Ruby Woo, que é retromate, que coitado, ele é famoso nas lojas MAC porque ele já chegou a cair da bala, assim, ó, se suicidar de sequinho, quando a loja tem um ar-condicionado muito forte. Olha. Aqui ele tá um pouco brilhante já. Nossa. Então por isso é importante, uma coisa que é importante evitar quando tá muito calor, são texturas muito cremosas de batom, porque ele vai virar um fundi. O que você acha de passar um lápis de contorno antes? Tipo, pra dar aquele truque que passa o lápis antes. Acho maravilhoso. E aliás, sabe que dá eu pra tenho fazer? Um. Ai, me dá. Ah, não, vermelho? droga. Era. Ai, esqueci. Casa de Ferreira, espeto é de pau. Vou deixar meus batons na sombra. Isso é outra coisa, a gente não deixa o batom no carro. Sabe quando você deixa o carro? Aliás, os meus batons estão tudo em cima da mesa, no sol. Ai, que burra, iniciante. Ela acabou de falar da Casa de Ferreira, achei que combinou. Amadora. Ó, então, eu acho que o batom... fazer um lápis, sabe, você pega o lápis de contorno, mas passa no batom inteiro, que faz uma camada de cor inicial, mesmo que o seu batom saia, o lápis é bem seco, né? Ah, e ele então vai segurar, ele vai servir de velcro pro batom. Uma coisa boa também é usar o Prep and Prime Lip. Isso aqui, eu já vou arrumar o contorno, tá? Que eu tô parecendo uma louca palhaça, né? É muito, muito boa a ideia de fazer uma caminha ali com uma primeira cor. Caminha. Porque vai fazer durar mais tempo. Outra dica que eu gosto pro calor, porque vai que a pessoa não quer fazer a bocona, né? Ela quer uma corzinha, mas que fique. Fazer o truque do manchadinho, né? Ah, o manchadinho de é qualquer ótimo. tipo. Você pode passar o batom, fazer aquele lá que pega da mão e passa. Ou passar o batom e tirar o excesso e deixar só o que colou, né? Sabe outra boa? Essa do lápis, mesmo vale pra cor neutra também. Então,
Um batom, um lápis, aliás, que é um ícone hoje em dia, todo mundo só fala dele, é o Spice. Não é um ícone hoje em dia, né? Que a Linda Evangelista Caraca, já ele é um usava. ícone da Ele é tipo desde a né? década de 80. Não faz a Kardashian. Não faz o mundo né? não começou com as Kardashians, viu? Você não quer fazer uma bucô, não tô interessada em cores fortes, quero... Não estou interessada, não estou disposta. Quero ser princesinha, fazer um look discretinho, princesinha, fofa, polianinha. Então você pode fazer usar essa mesma técnica de tingir a boca toda com lápis de boca com cores claras. O Spice é uma ótima opção, é a cor que a Kylie Jenner usou e usa, e é uma sensação no mundo da beauty. Mas a nossa referência continua sendo a Linda Linda Evangelista. Nossa, eu lembro de ter anotado na minha... Eu tinha um caderninho, eu gosto de fazer isso até hoje, que hoje em dia eu faço versão digital, né? Mas eu tinha um caderninho que eu anotava tudo que eu lia nas revistas que eu queria comprar. Eu fazia uma lista de desejo, imagina, 15 anos atrás, né? Não tinha nem Mac no Brasil. E o Spice super tava, porque eu lia sobre o Spice. O Spice sempre foi, tá tudo suando, né? Uma loucura. Mas o que eu posso fazer? Eu vou me resignar. Daí quando a gente for falar de pele, a gente já fala isso sobre retocar o pó. Retocar. Não, gente, imagina retocar o pó. Você vai, tipo, fazer uma pasta. Não Mas isso é assunto pro próximo vídeo. Não vai ser agora. Bom, tamo de batom. Tamo um pouco suadinha, vamos tomar aguinha de coco. Eu não falei qual que eu passei. Eu passei o da Charlotte, o Starlet Scarlet. É lindo, o melhor lindo, nome. lindo. Não, e ornou super com o colar. Ó, cores complementares. Eu acho que, apesar do mate ser mais adequado realmente, pra mim eu acho o gloss uma coisa muito verão. Aqueles batons que são mais glossy, sabe? Eu acho muito tipo festa à noite no verão. Sim, total. E aí, eu acho que a única coisa é que você tem que saber, ter consciência que vai ter que reaplicar com mais frequência, né? Ô Vicky, mas não, total. E tem outra coisa, tem texturas diferentes de gloss. É que às vezes eu sinto que as pessoas acham que gloss é uma família apenas de gloss e é isso, ele vai escorrer. Não. Tipo, você fala que todos os batons são iguais, né? Exatamente, tem um milhão de texturas. Então é legal procurar uma textura de gloss que dure. O lip gloss, o tradicional, ele é mais consistente, então ele vai durar mais tempo na boca. E ele tem mais pigmento, né? Se Exatamente. você quiser fazer. Porque daí você pode, colorida, não ter o batom, fazer só o gloss com o pigmento do gloss. E aliás, o gloss tá voltando, né? Vale toda. Eu lembro que eu fiz uma matéria de gloss voltando faz uns 3 anos. Ele tá voltando. Ele tá voltando, no gerúndio. Tá ali o gloss, ó. Tá vindo no barquinho, tô vendo. É que eu acho que o negócio do batom mate, ele pegou assim, realmente. Muito. E é difícil tirar, até porque eu acho muito prático, ele dura e tal. Mas eu acho que é legal falar que as meninas têm opção, né, gente? Tem opção. O mais legal é poder variar, né? Por isso que eu não gosto tanto dessa coisa de agora a tendência é essa, você só usa isso. Porque variar é legal. Não, variar é legal e também ninguém é escravo da tendência. Você sabe aonde que eu vi sinais de que o gloss de fato vai voltar? Porque pra mim o catalisador da tendência entre moda e rua são as celebridades, é indiscutível isso, né? Nasce na passarela, aí demora um tempo para as pessoas assimilarem, e alguma celebridade abraça aquilo ali, aí depois que a celebridade abraçou, nós tudo quer também, né? Tipo, a gente quer beber dessa... Não vou falar, eu não sou assim, tá? Eu sou diferentona. Só você não segue. Personalidade. Mas aí eu vi agora no tapete vermelho isso dos batons de algumas atrizes estarem um pouquinho com uma textura um pouquinho mais cremosinha. Não é mais tão opaco. É mais um plump, né, que dá na boca. Exatamente. Bom, fiquem ligados aí que o vídeo não acabou, né? Ainda temos muitos assuntos para abordar. Próxima parada é a farmácia para comprar o protetor 80 e depois... a próxima parada São de Luís. cidade. São Luís, a gente vai para São Luís. Maranhão.